Vamos dar uma lida aqui rapidamente. Em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm König, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição. Poderia ter sido usado como uma pilha similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, de argila, no qual foram instalados um tubo de cobre e uma barra de ferro aparentemente corroída por ácido. Bom, barra de ferro corroída e um tubo de cobre, né, porque o cobre é mais nobre, ou seja, ele tem menor capacidade de se oxidar do que o ferro se oxida mais facilmente. E além dessa barra de ferro, uma tampa de betume, uma tampa de asfalto, material asfáltico, conforme ilustrado aqui. Considerando os potenciais padrão de redução. Então, a resolução da questão vai se dar com base nesses valores aqui, tá? Eu vou reescrever aqui do lado esses valores. Esse E com zerinho aqui, às vezes zerinho cortado, significa o potencial padrão. Padrão é porque são estabelecidas algumas condições padrão. Para a reação, qual reação? Está escrito aqui, ó, ferro 2+, passando para ferro. Então, de 2+ para isso aqui é o que? É ferro metálico, ferro 0. Ou seja, esse potencial é o potencial de redução do ferro, que vale quanto? Menos 0,44 volts. Depois aparece um outro potencial, nas condições padrão, para o hidrogênio, H+, virando H2. Mais é mais um. H2 aqui, né, substância simples, é 0. Então, esse também é um potencial de redução. Na verdade, o hidrogênio é um eletrodo, o eletrodo de hidrogênio, ele é o padrão para comparação, por isso que ele é dado aqui como 0 volts, né? Não que não tenha potencial nenhum, é que comparado aos outros, ele foi considerado, digamos assim, o meio da escala. E também tem o potencial padrão do cobre, como está escrito aqui, cobre 2+, passando para cobre 0. Então, também é potencial de redução. Ou seja, a gente tem aqui 3 potenciais de redução, certo? Potencial de redução do ferro, menos 0,44. Potencial de redução do hidrogênio, 0. Né? O padrão é a nossa referência de potenciais. E o potencial de redução do cobre, 0,34. Então, comparando esses valores, quem que tem o maior potencial de redução? Tá? Eu costumo falar que o potencial de redução é a capacidade de se reduzir. 0,34 é a maior, né? É o maior potencial de redução. Então, se ele tem o maior potencial de redução, indica que numa situação em que houver essas 3 possibilidades, o cobre é quem vai se reduzir. Tá? Obviamente, já falou no enunciado que tem uma barra de ferro. A barra de ferro está próxima de um tubo de cobre. O tubo de cobre vai reduzir, então a barra de ferro vai se oxidar. Então, essa reação aqui vai acontecer no sentido contrário dela. Ou seja, o que vai acontecer com o ferro é o ferro 0, que é o ferro metálico, né? Vai se oxidar a ferro 2+. Como o potencial de redução é menos 0,44, o potencial de oxidação é o contrário disso. A gente troca o sinal, é mais 0,44. Tá? Ou seja, se for ocorrer uma pilha, vai dar a redução do cobre mais 0,34. A oxidação do ferro, 0,44. Tá? Mas acho que só aqui já dá para a gente resolver o nosso problema. Só aqui no cobre já dá para a gente resolver o nosso problema. Porque a pergunta é a seguinte: nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Cátodo ou catodo, né, como eu costumo dizer. Lembrando que aquela dica, no catodo sempre ocorre redução, no anodo sempre ocorre oxidação, consoante com consoante, vogal com vogal. Tá? No catodo ocorre redução. Quem é que vai se reduzir? É quem tiver quem é que vai sofrer a redução? Quem é que vai se reduzir? É quem tiver o maior potencial de redução. E a gente já viu aqui no enunciado, está escrito em linha, eu coloquei aqui nesse formato,
Mas ó, o potencial de redução do ferro é negativo, do hidrogênio é 0 e do cobre é positivo. Então, o cobre é quem tem o maior potencial de redução e é ele que vai se reduzir. Tá? E a redução ocorre no catodo. Então, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como catodo? O tubo de cobre. Tá? Por quê? Porque ele tem maior potencial de redução e a redução ocorre no catodo, por definição. Beleza?